Pega papel e caneta porque a gente vai falar agora sobre como tomar decisões difíceis. É sobre isso que a gente fala agora em mais um Mentalidade Ogata. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. Hoje, existe uma decisão que você precisa tomar, mas você não consegue tomá-la? Escreva aqui sim ou não. Existe hoje na sua vida uma decisão que está travando a sua vida, uma decisão que você sabe que se você tomar essa decisão, isso destrava a sua vida, mas você não consegue? Sim ou não? Coloca aqui. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso é muito comum de acontecer. As vidas, elas estão travadas pela falta de decisão. E decisão, a palavra decisão, eu gosto muito de entender a etimologia das palavras, os significados delas. Decisão significa você criar uma cisão, você separar. Então, imagine que você hoje tem uma vida... Vamos imaginar uma vida razoável, uma vida na média, e você não quer mais isso. E aí você sabe que precisa tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, o dia que você tomar essa decisão, você se separa dessa vida. Ou seja, você se separa daquilo que está te fazendo mal, daquilo que está te adoecendo. E a decisão, ela é construída, presta muita atenção agora, escreva aqui, pequenas escolhas, nas pequenas decisões do dia a dia. A grande decisão, ela é construída nas pequenas decisões. Como assim, Ogata? Eu sei qual é a grande decisão que eu tenho que tomar, mas eu não consigo tomar. Como assim pequenas decisões? Você precisa começar a preparar, a treinar a sua mente para decidir. Por quê? Presta muita atenção. Para a tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo é sobrevivência. A tua mente, ela o tempo todo está buscando economizar energia. Ela está buscando manter você viva e vivo. Uma decisão importante, uma decisão difícil, e aí você deve ter talvez, para quem aí se identificou, para quem sabe que está travado em tomar uma grande decisão, uma decisão difícil, isso pode ser relacionado à sua área profissional, isso tem a ver com uma transição de carreira, tem a ver muitas vezes com uma separação, um relacionamento que não está bom, isso tem a ver com mudança de hábitos, mudança de ambiente, ou seja, essa decisão que você não está tomando hoje, presta muita atenção nisso que eu vou te falar, isso não está apenas travando a sua vida. Isso está te adoecendo. Isso está te adoecendo. Só que para sua mente, que para ela tudo se trata de sobrevivência, você se manter onde você está, independentemente se você está feliz ou não, é ótimo. Por quê? Porque você não se arrisca, você não vai ter que gastar energia, ou seja, para sua mente, você continuar do jeito que tá ótimo. Só que para você, claro, isso não tá legal, certo? Agora, vou te fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo que você está adiando essa decisão? Coloca aqui para mim. Há quanto tempo que você está adiando essa decisão? Que você está procrastinando essa decisão? Que você está deixando para depois essa decisão? Deixa eu dar um bom dia aqui para Verônica. Oi, Verônica, seja bem-vinda. A Gi Lima por aqui, a Lisiane Ottoni também por aqui, Doce Cozinha chegando por aqui. A gente está falando sobre como tomar decisões difíceis. E para você aprender como tomar essas decisões difíceis, você precisa entender como funciona a tua mente. A tua mente não quer que você tome decisões arriscadas. Por quê? Porque para ela tudo é sobrevivência. E talvez hoje na sua mente exista uma interpretação de que a decisão que você vai tomar vai te colocar em risco. Quer ver um exemplo que é muito comum, que eu já, em vários atendimentos de hipnoterapia, eu já encontrei nas mentorias, no programa Blindagem Emocional? É aquele típico caso da separação. Eu estou infeliz no meu casamento, eu estou infeliz na minha relação, eu já entendi que não dá mais, só que eu não tomo a decisão. Eu não tomo essa decisão. Eu fico, na verdade, esperando que o outro tome essa decisão por mim. Eu fico esperando que algo aconteça de extraordinário para resolver a minha vida. Alguém aqui se identifica com isso? Eu fico esperando. Eu fico esperando uma circunstância perfeita, eu fico esperando que algo milagroso aconteça. E aqui eu preciso ser muito sincero com você. Não vai acontecer.
O que vai mudar a sua vida é a ação. Escreva aqui, ação. É você agir. Você perdeu nesse momento a sua capacidade de agir. Por quê? Porque hoje você está dominada pelos medos. Existem medos que te impedem de tomar uma ação. Porque se você, digamos, tivesse já dominado esses medos, você já teria agido. Eu tenho certeza disso porque ninguém melhor do que você sabe aquilo que te faz mal, certo? Você sabe que é, por exemplo, é o meu relacionamento, é um trabalho que está me adoecendo, são as pessoas próximas a mim. Ou seja, você, oi Liginha, seja bem-vinda. E isso, já que o que vai mudar a minha vida é a ação. É a ação que vai mudar verdadeiramente a sua vida. Se você não age, você vai acabar adoecendo. E aí eu quero que você entenda o seguinte. A tua mente, como eu disse, ela preza pela sua sobrevivência. E como é que você pode dominar esses medos? Como é que você pode dominar esses medos que hoje estão de uma certa maneira decidindo a sua vida? Você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre esses medos e principalmente sobre os pensamentos, porque tudo começa através de um pensamento. Então imagine que você está nessa situação típica, como eu disse, de eu quero me separar, eu estou infeliz no meu casamento e eu não consigo sair disso. Para você verdadeiramente tomar essa decisão, você vai precisar dominar o quê? Os medos, os pensamentos do tipo, nossa, eu não vou conseguir sobreviver sozinha. Nossa, e se eu me arrepender? E se eu realmente gostar dessa pessoa e depois ela não quiser voltar para mim? E se? Alguém aqui se identifica com o e se? Esses são pensamentos. Pensamentos que eles precisam ser dominados para que você possa tomar uma decisão, para que você possa agir. Porque quando você domina os pensamentos e você domina esses medos, que são medos imaginários, escreva aqui, medos imaginários, não são medos reais. Mas e se não der certo? E se eu tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma transição de carreira e não der certo aquilo que eu quero fazer? Isso é um medo imaginário, porque você não sabe se isso vai acontecer ou não. E existe uma única maneira, eu vou falar daqui a pouquinho, para você minimizar os riscos. Tem uma maneira, e é a única, para você minimizar esses riscos. Porque assim, você precisa entender, primeiro, que a vida é um risco. E é muito importante você compreender e ter essa mentalidade de que a vida não é um script perfeito. Seria, talvez, eu não sei se seria bom, mas claro que para sua mente de sobrevivência seria ótimo se você tivesse um script seguro, onde você vive a sua vida de acordo com o que está ali no roteiro. Mas eu acho que seria uma vida chata, eu acho que seria uma vida sem graça, porque o barato da vida é você vivê-la todos os dias você enfrentar desafios e crescer e evoluir. Nossa, gata, mas eu não quero viver no sofrimento que eu tô. Você está no sofrimento, sabe por quê? Porque você, hoje, a vida que você tem é a consequência das escolhas e decisões que você tomou lá atrás. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, se eu quero ter uma vida diferente no meu futuro, eu preciso começar a construir hoje através do quê? De decisões, de escolhas. A sua vida só começa a mudar para valer quando você começa a decidir e começa a construir isso através de ações. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Você ficar esperando um milagre, esperar que as coisas se resolvam sozinhas, é você entregar a sua vida, é você entregar o seu destino, é você entregar a sua história para terceiros. É o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa vida, ela não vai te levar a lugar nenhum a não ser a você ficar mais doente, você ficar com crise de ansiedade, crise de pânico, você ficar infeliz. Existem, bom dia Valéria, existem 2 tipos de dores aqui. E você vai precisar escolher uma. Existe uma dor que é a dor da mudança. Nossa, mas e se não der certo, e isso e aquilo? A dor da mudança. Toda mudança gera algum tipo de dor.
Não posso mentir para você. Não posso chegar aqui para você e falar, não, olha, fica tranquilo que você vai mudar e vai ficar tudo bonitinho do jeito que você imagina. Não. Até você se adaptar a isso, você vai ter que, talvez, passar por essa dor. Só que a dor da mudança, como eu disse, ela passa. Ela passa. Agora, existe a dor de você permanecer no sofrimento. Essa dor é a que você está hoje, é a que você conhece, e sabe qual é a chance dessa dor do sofrimento ir embora sozinha? Nenhuma. A não ser que você tome a decisão de verdadeiramente romper com esse sofrimento. Por isso que assim, tomar decisões difíceis, como que eu tomo decisões difíceis? A primeira coisa que eu preciso ter é, escreva aqui, clareza. Clareza. Eu preciso ter clareza para saber o que eu não quero mais e para saber para onde eu quero ir. Aí eu te pergunto, você tem essa clareza hoje? Sim ou não? Escreva aqui. Você tem essa clareza de saber o que você não quer mais e para onde você quer ir? Clareza é o primeiro pilar. É o primeiro pilar para você tomar decisões difíceis. Vamos imaginar que seja aí uma transição de carreira ou um casamento que você precisa terminar. Se você, algumas pessoas sim, outras não. Clareza. E essa falta de clareza, principalmente para quem ainda não tem essa clareza, presta muita atenção. Por que você não tem essa clareza? Porque você, hoje, está sendo dominada pelas emoções. Escreva aqui, pelas emoções. O medo, por exemplo, é uma emoção. Então é claro que quando você pensa racionalmente, conscientemente no que você quer fazer ou no que você não quer mais, a emoção toma conta de você. É por isso que ter blindagem emocional é essencial nesse processo para você tomar uma decisão difícil. Eu preciso dominar essas emoções. Eu preciso dominar esses medos. Olha só, Paulo. Oi, Paula. Transição de carreira. Medo de começar. Medo de começar exatamente como é esse medo? Esse medo de começar, muito provavelmente, tem a ver com medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de não conseguir, se sustentar. Esses são medos imaginários. E tá vendo? Olha só, a pessoa às vezes nem consegue começar, porque existem pessoas que começam e desistem. Você já deve ter feito isso algumas vezes, faz sentido? Eu começo uma ideia, aí no primeiro desafio eu paro, no primeiro desafio eu desisto. Elas são ótimas de começar e péssimas de terminar. Esse é um padrão. Só que quando os medos, as emoções, elas tomam conta de mim, nem começar eu começo. Olha que louco isso, nem começar eu começo. Por quê? Porque antes mesmo de começar eu acho que já vai dar errado, eu já acho que eu não vou conseguir, eu já acho que as pessoas vão rir de mim, eu acho que as pessoas vão me julgar. Eu nem começo. É por isso que para você ter clareza, você precisa dominar as suas emoções, você precisa dominar os seus medos e você precisa dominar o quê? Os seus pensamentos. Você precisa ter blindagem emocional. Isso é blindagem emocional. É quando vem um pensamento do tipo, nossa, não vai dar certo? É como se eu perguntasse para minha mente, qual é a evidência de que não vai dar certo? E aí eu pergunto para você, Paula, que falou sobre isso. Qual é a evidência que você tem que o que você quer começar não vai dar certo, que não vai ser legal? Qual é a evidência? Evidência, presta muita atenção. Evidência não é uma suposição. Evidência é algo concreto. Então, por exemplo, não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou abrir um negócio, eu quero abrir um negócio onde eu preciso cozinhar. Eu quero abrir um restaurante. E eu não sei cozinhar. Eu nunca nem fritei um ovo. Essa é uma evidência de que realmente as chances de você dar certo com esse restaurante, digamos assim,
realmente vai ser difícil dar certo, é uma evidência. Faz sentido isso para você? Eu não tenho, por exemplo, vamos imaginar, se eu decidisse hoje abrir um restaurante, a chance de dar certo seria mínima, porque eu cozinho o mínimo do mínimo do mínimo. Não é a minha habilidade. Então a chance de dar errado vai ser muito grande. Mas como que eu posso, presta atenção, minimizar as chances de dar errado? E eu quero que você escreva aqui. Eu preciso ter preparação. Eu preciso me preparar. Então vamos imaginar que a Paula decida abrir um restaurante hoje e ela não saiba cozinhar. Não sei se é a sua história, tá, Paula? Mas eu estou usando aqui esse exemplo. O que a Paula precisa fazer? Ela precisa aprender a cozinhar. E aí, claro, se ela aprender a cozinhar, se a comida ela for saborosa, ela for elogiada e tudo mais, as chances de dar errado diminuem. Por isso que preparação é tão importante. As pessoas ignoram, presta muita atenção, a preparação. As pessoas, elas, por exemplo, se conectam a mim. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Neidinha também, sejam bem-vindas. As pessoas, elas me procuram, por exemplo, elas falam o seguinte para mim: ô Gato, eu preciso de coragem para mudar minha vida. Eu preciso de coragem para fazer uma transição de carreira, eu preciso de coragem para me separar, eu preciso de coragem para mudar os meus hábitos, para ter um novo ambiente, enfim, eu preciso de coragem. A coragem que nós aprendemos, a coragem que você aprendeu, que eu aprendi através das histórias, através dos filmes, através da televisão, né, da literatura, é que o corajoso, a corajosa, é aquela pessoa que vai lá, enfrenta o vilão, enfrenta o dragão e salva a princesa. Basicamente é isso, certo? Só que isso é um recorte, muitas vezes. E aí a gente associa o corajoso, aquele lá que entra, enfrenta os medos, ele vai lá e ele vence e ele consegue salvar a princesa do terrível dragão. Só que coragem não é apenas isso. Presta muita atenção agora. Coragem é ação com preparação. Você se prepara para agir. Isso é coragem. É essa coragem que você precisa. A coragem da ação com preparação. Se você se prepara, você vai estar mais apto a agir. E essa preparação, ela começa por onde? Pela blindagem emocional. Você precisa controlar os seus medos, os seus pensamentos e essas emoções. Para o quê? Para fazer o que precisa ser feito. Então, para tomar uma decisão difícil, eu preciso ter clareza. Mas eu preciso também ter o quê? Preparação. Eu preciso ter a preparação adequada e principalmente a blindagem emocional para poder agir. Para poder olhar para aquela situação, para aquele desafio que eu tenho e eu olhar, por exemplo, todos os prós e todos os contras. Eu preciso imaginar as situações daquela minha decisão, porque toda decisão traz consequências. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho e escreve aqui: toda decisão traz consequências. E não decidir também traz consequências. Também traz consequências. O que você não pode, presta muita atenção, é continuar sem decidir. O que você não pode é continuar paralisada, sem fazer nada. Essa é a pior decisão que você pode tomar nesse momento, é não agir. Ô Gata, mas eu ainda não tenho clareza, eu não sei o que fazer. Primeira coisa, você precisa ter o domínio das suas emoções, o domínio dos seus medos e dos seus pensamentos. Esse é o primeiro passo. É impossível que você consiga tomar uma decisão difícil sem esse domínio das emoções, sem a blindagem emocional. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E sempre que a minha mente interpreta que eu estou em um perigo, e eu posso nem estar realmente no perigo, mas se existe uma interpretação que a minha mente tem sobre um perigo, quer ver um outro exemplo muito comum? Muitas pessoas, pelas experiências que elas tiveram na infância, elas carregam uma interpretação de escassez. Escreva aqui, interpretação de escassez. Escassez é a falta, né? Quando não tem, quando, por exemplo,
sei lá, você passou fome na infância, e aí o que acontece? A tua mente guarda essa informação porque naquele momento que você passou fome, você correu um risco, sim, de sobrevivência. Só que, claro, as coisas mudaram, a vida melhorou e hoje você não tem mais, né, essa realidade de passar fome. Só que enquanto essa interpretação existir aqui na sua mente, essa interpretação de escassez, as suas decisões em alguns momentos serão baseadas nessa interpretação. Quer ver um exemplo? Pessoas que elas têm compulsão alimentar. Você conhece alguém assim? Ou você talvez esteja vivendo esse momento? Compulsão alimentar. A pessoa come além do que ela precisa. Por que isso acontece? Ah, porque ela é preguiçosa, porque ela não quer nada com nada? Não, porque muitas vezes é um processo automático. Então, para você que talvez viva isso, sem culpa. Sem culpa. Porque isso é um processo automático. A sua mente, muitas vezes, ela está onde? Ela está olhando o tempo todo para a sua sobrevivência. E aí, quando você tem a oportunidade hoje de comer, se alimentar bem, a sua mente, ela quer que você estoque essa comida. Então você come demais, come demais, come demais, come além do que você precisa. E é por isso que você talvez, ou pessoas que você conheça, elas estão obesas. Elas têm essa compulsão pela comida. Por quê? Porque existe essa interpretação. Como que eu mudo isso? Eu preciso, obviamente, mudar essa interpretação. Ô Gata, e como que essa interpretação surgiu na minha vida, na minha mente? Por que eu tenho essa interpretação de escassez e outras pessoas não têm? Porque depende da experiência que cada um viveu. Nós aprendemos, presta atenção agora, nós aprendemos de duas maneiras. Ou por repetição, então de tanto você repetir uma ação, de tanto você viver uma situação, isso gera um aprendizado. E a outra maneira é por impacto emocional, quando um fato tem uma emoção muito forte junto com ela. Então são as duas maneiras que nós aprendemos e esses aprendizados se tornam as nossas interpretações. As interpretações, elas são a base das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos. Então vamos pegar esse exemplo, vamos imaginar que lá na sua infância você passou fome. Ou uma coisa que é muito comum, que eu já trato há muito tempo na hipnoterapia. Se você não teve uma amamentação, você não foi amamentada pela mamãe. A tua mente, naquele momento, ficou preocupada. Será que você vai sobreviver? Será que você não vai? E aí fica o quê? Uma interpretação de escassez. Pô, não tenho leite da mãe. Ah, mas eu tomei o leite, o NAN, eu tomei um outro tipo de leite. Mas a amamentação para o bebê, presta atenção, a amamentação para o bebê é muito mais do que alimentação, tem a ver com segurança, tem a ver com segurança, tem a ver com afeto. E quando isso é quebrado, traz sequelas, Agora vamos imaginar, você não foi amamentada, por exemplo, e aí ficou essa interpretação de escassez. E aí quando você hoje você tem, né, você tem todas as possibilidades para você comer, né? Você tem aí possibilidade de comprar sua comida, comprar o seu doce, seja lá o que for. Quando você faz isso, muitas vezes quem toma essa decisão não é você consciente, você adulta, que quer cuidar do teu corpo e da tua saúde, mas é aquela criança, aquele bebê que viveu a escassez. Então, o meu comportamento, ele é baseado naquilo que eu acredito. Então essa interpretação de escassez faz eu acreditar que vai faltar comida. Então se vai faltar comida, para eu resolver isso eu preciso o quê? Estocar. Eu já tratei muita gente que ia fazer bariátrica, por exemplo, e que procurou a hipnoterapia como, sei lá, uma última alternativa exatamente para isso. Exatamente para entender a causa emocional daquela compulsão alimentar. E eu posso dizer que, na maioria dos casos, as pessoas não precisaram fazer a bariátrica. Elas não precisaram, porque a partir do momento que ela mudou essa interpretação, o comportamento passou a ser diferente. E aí, quando eu tenho um comportamento diferente, eu vou ter um resultado diferente. Então, eu não preciso mais comer
para suprir um medo imaginário de que vai faltar comida. Não, não vai faltar. Eu sei que eu posso comer o que eu quero na hora que eu quiser, então eu não preciso mais ter essa necessidade. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Então, como tomar decisões difíceis? Primeira coisa, clareza. Você precisa ter clareza. Segunda coisa, para ter clareza, você precisa ter blindagem emocional. Você precisa dominar as suas emoções, os seus medos e os seus pensamentos. E o terceiro passo, você precisa ter um plano. Escreva aí, plano. Plano. O que é o plano? Você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter aí todos os elementos para tomar essa decisão. E aqui eu quero que você entenda que existem decisões que você precisa tomar na sua vida que não são decisões que você vai tomar do dia para a noite. Não são decisões fáceis. São decisões que elas precisam ser construídas. Lembra que eu disse para você sobre a grande decisão, ela é construída nas pequenas decisões? Então vamos imaginar que há uma grande decisão que você tenha que tomar, que é uma transição de carreira. Você quer abrir o seu negócio. Vamos pegar aqui o exemplo, acho que da Paula, né? Foi o exemplo da Paula sobre, né, começar um negócio novo. Você precisa ter um plano para isso. E qual é o plano? Você precisa detalhar as etapas. Em quanto tempo que eu quero abrir esse negócio? Quanto que eu quero faturar? Como funciona o mercado? Quais serão os passos que eu vou dar até chegar a esse ponto? Isso é ter um plano, é ter estratégia. A maioria das pessoas que está dentro desse caos emocional, elas não conseguem pensar estrategicamente. E existe um vício de autossabotagem que ele precisa ser dominado o quanto antes, que é o vício do imediatismo. Escreva aqui, imediatismo. É você querer para ontem a solução da sua vida. O Gata, mas eu tenho urgência. Que bom que você tem urgência. Mas você precisa entender que a velocidade depende da sua consistência. Depende da sua disciplina. Não peça por um resultado imediato se você não está fazendo por onde. Você só vai mais rápido se você colocar intensidade, consistência, disciplina. Não tem outro jeito. Porque se você continuar com esse vício do imediatismo, você vai continuar caindo em ciladas, em fórmulas mágicas. Alguém aqui já caiu em fórmula mágica? Olha, tem uma fórmula mágica para você mudar a sua vida em 7 dias. Não vai acontecer assim. Não vai. Você precisa entender que existe um processo. Existe um processo. E sair muitas vezes de onde você está para chegar à sua vida de coragem, como eu digo, que é a vida que é boa para você. Escreva aqui, vida de coragem, a vida que é boa para você. A vida de acordo com o que você acredita, com o que você pensa, com os teus sonhos, com a tua essência, com o teu propósito. Isso é a vida de coragem. E você sair de um ponto A que você está hoje, onde as coisas são mais difíceis, onde você está estagnada, e imaginar que em uma semana você vai estar vivendo a sua vida de coragem, é uma utopia. É utópico isso. Beira a inocência. É muito inocente você achar que a sua vida vai mudar em uma semana. E aí é onde você precisa ter blindagem emocional. Mais uma vez, ter blindagem emocional é essencial para você se manter no processo. Por quê? Porque muitas vezes vai bater a frustração, muitas vezes você vai encontrar obstáculos. E se você encontra obstáculos, você não pode fugir deles, você precisa enfrentá-los. O caminho é o obstáculo. Faz sentido isso para você? Você vai ter que passar pelo obstáculo para você caminhar de um ponto para o outro. Você vai precisar fazer isso. Agora, quando você foge dos desafios, quando você foge de enfrentar aquilo que você precisa para crescer, para você se libertar, você vai continuar do mesmo jeito. E aqui eu quero te fazer uma pergunta.
Você verdadeiramente tem senso de urgência para mudar a sua vida? Sim ou não? Verdadeiramente, seja sincero. Seja sincero, você tem senso de urgência mesmo? É urgente mesmo para você mudar a vida ou não? E eu faço essa pergunta porque a pior coisa, como eu disse, que pode acontecer é você não decidir. É você continuar em cima do muro. É você continuar em cima do muro sem fazer absolutamente nada. A Paula sim, a Jaque sim, a Zenilda sim, a Cristina sim, a Paula para ontem. Então você precisa entender que há um processo, que você precisa ter clareza para tomar essa decisão, que você precisa saber que você precisa ter blindagem emocional para tirar esses medos imaginários da sua frente, esses pensamentos enfraquecedores, para você enfrentar muitas vezes o ambiente onde você está. Porque o ambiente nem sempre vai querer que você mude. O ambiente quer te manter muitas vezes onde você está. E aqui não é para você ficar culpando o ambiente, mas é para você entender que você vai ter sim desafios. Do momento que você decidir verdadeiramente sair desse sofrimento, você vai enfrentar obstáculos. Agora, a pior coisa que pode acontecer é você não arriscar. É você ficar em cima do muro. Tem uma história que eu vou te contar. Essa história eu ouvi do Roberto Chiniachik. Honrando a fonte. Uma pessoa morreu. E aí, quando ela acordou, depois da morte, ela estava deitada em cima de um muro. De um lado desse muro, tinham anjos falando para essa pessoa: vem para cá, pula para cá, vem para cá. E aí ela virou o rosto e do outro lado do muro tinha uns diabinhos. Só que os diabinhos estavam calados, não estavam falando absolutamente nada. E os anjinhos do outro lado: vem pra cá, pula pra cá, vem pra cá, a gente tá te esperando. E do outro lado os diabinhos calados, só olhando para essa pessoa que tinha morrido. Eis que surge o diabão, o capeta. E aí essa pessoa pergunta: olha, não estou entendendo. De um lado aqui os anjinhos estão pedindo para eu ir para lá, estão falando comigo, estão me chamando para ir para aquele lado. E os seus aqui, os seus soldados, os diabinhos, não estão falando nada. Aí o diabão disse para ele: não se preocupa, aqui em cima do muro já é um inferno. Pegou? Entendeu a história? Você continuar no muro aí da indecisão é você manter o seu sofrimento. É você manter essa vida difícil que você está levando, essa vida muitas vezes média, essa vida sem alegria, essa vida mais ou menos. Você não decidir, você não tomar essa decisão difícil, é te manter onde você está. É te manter onde você está. Sai do muro. Sai do muro. O que eu mais quero hoje aqui, se você sair daqui com essa decisão tomada de não, eu vou sair desse muro mesmo, eu não quero mais ficar nesse sofrimento, eu já vou estar muito feliz. Mas não basta você tomar a decisão, você precisa o quê? Agir. Você precisa ter clareza. Mas para você ter clareza, você precisa dominar os seus medos, as suas emoções e seus pensamentos. Você precisa ter blindagem emocional. E você precisa ter um plano. A partir daí você vai conseguir criar um plano. Do momento que você tiver o domínio dos medos, dos pensamentos e das emoções, você tem clareza de onde você quer chegar. E 2, você passa
a ter o quê? Evidências, você vai ter as informações certas para tomar a sua decisão. É assim que a gente toma uma decisão difícil. Só que não adianta você ficar adiando essa decisão difícil. Essa decisão difícil, se ela não for tomada, ela vai te manter no muro. Ela vai te manter num sofrimento. Ela vai te manter numa vida que você talvez vá se arrepender muito lá na frente de não ter feito diferente. E eu posso garantir para você, a dor do arrependimento é a dor mais forte que a gente pode sentir. Eu sei porque eu vivi isso quando eu tive meu tumor. E a dor do arrependimento bateu muito forte por tudo que eu não tinha feito, pelas escolhas que eu havia feito naquele momento. Então, não viva, não dê chance para que essa dor do arrependimento ela possa tomar conta de você. Essa é a dor mais forte que existe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado, o que você aprendeu hoje com a nossa conversa. Hoje a gente falou aqui sobre como tomar decisões difíceis. Vou repetir, você precisa ter clareza, você precisa ter blindagem emocional para ter essa clareza, porque enquanto você está no caos emocional, você não consegue ter clareza de onde você quer ir e principalmente de onde você quer sair. Aquilo que você não quer mais para a sua vida. Então você precisa ter clareza, você precisa ter blindagem emocional, você precisa ter um plano. É assim que você vai tomar uma decisão difícil. É assim que você vai conseguir tomar uma decisão difícil, uma decisão que está travando a sua vida. A sua vida só vai mudar quando você decidir verdadeiramente sair desse sofrimento. É simples. Tudo começa exatamente por uma decisão. Ô gata, mas eu não sei o que eu vou fazer. Primeiro decide. Decide. Sai do muro. Sai do muro. Tudo bem? A Bruna, a história do muro foi um choque. Pois é, essa história eu vi com o Roberto Cheniachik, que é um grande mentor. E é uma história que choca, né? Porque é uma história, né, claro, você pode acreditar ou não em anjinho, diabinho, enfim, é uma metáfora, né, mas ela é muito real. Quando você não faz nada, quando você está lá em cima do muro, você continua, você permanece naquilo que você está vivendo. E se aquilo que você está vivendo não é bom, é claro que isso não vai mudar. Ficar em cima do muro é confortável muitas vezes. Ficar em cima do muro para a tua mente de sobrevivência é perfeito. É por isso que você precisa ter blindagem emocional para dominar esses pensamentos e esses medos. Tudo bem? Oi Silvia, bom dia. Preparo, exato, preparação. Preparação é essencial no processo. As pessoas, elas clamam por coragem, mas elas clamam pela coragem que elas viram na literatura, nos filmes, nas histórias. A coragem do herói e da heroína. Nós admiramos, por exemplo, os bombeiros, né? E se eu perguntar aqui qual palavra você associa ao bombeiro, você vai dizer coragem, ou a maior parte vai dizer coragem. Porque a gente aprendeu a falar, nossa, o bombeiro é corajoso. Quando você é criança, muitas vezes você fala isso, né, como uma profissão, eu quero ser um bombeiro. E por que você fala isso? Porque é a personificação da coragem, aquele que vai destemidamente, ele vai entrar num prédio em chamas para salvar uma família. Só que as pessoas esquecem que o bombeiro, esse corajoso, essa corajosa, essa bombeira, eles não se tornaram esses profissionais do dia para a noite, eles se prepararam. Por isso que coragem é ação com preparação. O bombeiro, ele age preparado. Ou você acha que ele vai entrar num prédio em chamas do nada, sem nunca ter feito nenhum treinamento? Não, ele só vai entrar naquele prédio em chamas porque ele se preparou, porque um superior falou para ele, não, você tá apto para isso. Porque senão ele se coloca em risco e coloca em risco as outras pessoas também. Eles precisam dessa preparação. Preparação é essencial. E a principal preparação que você precisa agora é blindagem emocional. Você precisa controlar, dominar os seus medos, os seus pensamentos e as suas emoções. Enquanto você não faz isso, você não age.
Você fica no sofrimento, você fica no vício do vitimismo, no vício do imediatismo, e você fica lá se auto-sabotando. Eu acho que você deveria estar cansado de se auto-sabotar. Não sei se você está ou não. Quem aqui está cansado ou cansada de se auto-sabotar? Se você está, mais do que nunca você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Zenilda. Oi, Zenilda. Eu preciso muito descer do muro. Como é que você vai descer desse muro? Com a preparação, com a clareza e principalmente com a blindagem emocional. A blindagem emocional faz as pessoas saírem do muro. Eu sempre escuto isso das pessoas que fizeram o programa Blindagem Emocional. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que participou, que está aqui, a Silvia. A Silvia, quando ela me conheceu, e foi aqui através das lives, ela estava em cima do muro, estava num sofrimento. Ela passou pelo programa e ela começou a agir, a trabalhar novamente com a arte dela, com o que ela faz muito bem. Tomou decisões importantes pessoais, ou seja, desceu do muro. Desceu do muro. Então, Zenilda, blindagem emocional, você precisa disso. Tudo bem? A Jaque, às vezes a situação pela qual estamos passando nos deixa cegos. Sim. Por quê? Porque isso tem a ver com o caos emocional que você está vivendo. São as emoções que estão meio que tapando a sua visão. Porque você só olha através da emoção, ou da raiva, do medo, da tristeza. E aí, claro que as suas decisões elas serão sempre piores. Por isso que para eu ter clareza, eu preciso ter blindagem emocional. Não adianta. É como se assim, você... Esses dias, olha só que coisa legal. Legal não, né? Mas eu vou te contar essa história. Esses dias a minha filha Lorena, ela me perguntou assim. Ela tem uma amiga que às vezes tem algumas crises emocionais, né? E aí ela perguntou para mim, pai, você como hipnoterapeuta, o que eu faço, né, numa situação quando a minha amiga entra aí num caos emocional, né? Ela não falou caos emocional, mas eu estou usando esse termo. Quando ela entra nessa confusão emocional, o que eu faço? A primeira coisa, e que eu respondi para ela, é você tem que conter, trabalhar a contenção. Então, o que você faz como amiga? Primeiro você vai acolher ela, você vai falar, tô aqui, você não tá sozinha, tô aqui com você, até, digamos, ela voltar ao normal. Não adianta nesse momento você ficar lá perguntando, nossa, mas o que aconteceu? Por que você tá assim? Não, não fica assim, blá, 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 blá. Não adianta. Porque a pessoa não escuta, vai entrar aqui e vai sair por aqui. Por isso, quando a Jaque fala, a situação pela qual estamos passando nos deixa cegos, é isso. Você não consegue enxergar nada. Enquanto o caos emocional está acontecendo, você não vai enxergar, você não vai escutar nada. Então, a primeira coisa é a contenção. É por isso que blindagem emocional é essencial. Blindagem emocional é você aprender a dominar isso. É você voltar rapidamente para o seu estado emocional de equilíbrio. Enquanto esse estado emocional estiver desequilibrado, esquece. Você não consegue ter nenhuma consciência racional de qualquer coisa. Tudo bem? A Zenilda, muitos anos atrás, um palestrante da Gnosis me deixou realmente em cima do muro. Valeu, gato, entendi agora. Então tá na hora de você descer. Já que preparação é essencial. A Paula, autossabotagem cansa, sim, cansa, é cansativo você se autossabotar, é frustrante, arrebenta a sua autoestima, arrebenta a sua autoestima, arrebenta a sua confiança, e sem confiança você não age. A Bruna, bora blindar, boa. A Liginha, coragem da decisão. Coragem, lembra, Liginha, só lembra, coragem é ação com preparação. Então eu vou me preparar para agir e aí eu vou tomar a decisão. É assim que a gente deve fazer, é assim que vai acontecer. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira conversa da semana. Decisões difíceis de tomar. Acho que você entendeu, né? Você precisa ter clareza, você precisa ter blindagem emocional e você precisa ter um plano. Se você tiver esses 3 pilares, eu tenho certeza que você enfrenta qualquer decisão que você precisa tomar. E aí leva sempre em consideração isso. Existe a dor da mudança e existe a dor de você se manter no sofrimento. Qual a dor que você escolhe? Tá bom? Um grande abraço. Tchau!